então, como médica, como profissional da área da saúde, e como mãe também, como mulher, eu observo que a gente tem um papel muito importante, que é esse papel do curar e do cuidar. Então, o foco de hoje vai ser a gente falar como que a gente pode utilizar esses óleos essenciais de plantas, né? Que são poderosos aliados aí para a promoção da saúde e de soluções, né, em saúde para o nosso dia a dia, da nossa família, do nosso entorno. E especialmente, como que a gente pode exercer esse autocuidar-se através deles. Existe aquela metáfora, né, de que quando o oxigênio falta, a gente primeiro precisa puxar a máscara para si, para depois acudir ao outro. Então, o que eu quero trazer é essa perspectiva desse oxigênio. Como que nós podemos nos auto-oxigenar para além da situação de SOS. Então, como a gente dedica um tempo, dedica a nossa ação, o nosso comportamental, como o Alexandre vinha falando, né, para desenvolver esse autocuidado. Então, eu quero ouvir você, Tanise, saber de você o que te trouxe para esse webinário hoje, qual que é o teu interesse, a tua expectativa de contribuição para a tua saúde nessa troca de saberes hoje. Eu sou bióloga, eu tenho mestrado e doutorado na área de biologia molecular e genética. Atualmente eu estou dando aula na área no curso de mineração. Mas já trabalhei com o curso de enfermagem, já fui professora em 3 universidades nas turmas de enfermagem. Você conhece algo sobre óleos essenciais? Não diretamente, mas eu já fiz tratamento com florais há muito tempo, já fiz curso de reiki, eu me interesso por isso, mas eu não conheço ainda nada sobre óleos essenciais de planta. Tem a ver com chás? Então a gente vai começar, né, essa temática, começar aí do zero, falando para pessoas que talvez já tenham ouvido falar sobre a palavra óleos essenciais, sabem que isso tem alguma relação com planta, da medicina tradicional, e já trazem a imagem do chazinho. E também o quanto o parar para tomar o chá, esse próprio ato de se dar um tempo, né? O tea break, o coffee break, né? Tem a ver com esse ato do cuidar-se. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Juliana Léo Mânica, eu sou médica, especialista em estratégia da saúde da família, que é uma especialização médica que poucas pessoas conhecem como especialidade. Então, traz um tanto daquela figura do médico de família, que é alguém que acompanha o indivíduo e o seu entorno, né, tão importante que é a própria família, que tem a ver com as nossas manifestações, né? Então, a gente fala que, como seres sociais e relacionais, muito também do que a gente manifesta e expressa, em termos, inclusive, de sintomas de saúde, desequilíbrios, manifestação de doença, tem a ver conosco, mas tem a ver também com as nossas relações, o meio onde a gente está inserido. Então, o médico de família, ele trabalha com, digamos, essa primeira representação do social, que é a família, acompanhando as pessoas, né, na linha do tempo e no geracional. Então, o médico de família normalmente vai tratar desde o bebê da casa até o vovô, e é alguém que se propõe a conhecer essas pessoas. Então, como vamos tratar, né, de algo ou de alguém que nós não conhecemos? A medicina, ela partiu para essa grande hiperespecialização de tudo, em que a gente se tornou muito conhecedores de cada vez menos. Então, o médico de família acaba sendo, a medicina de família, uma especialidade que abre de novo esse leque, essa visão para o sistêmico, que é entender a pessoa onde ela está inserida, e buscar soluções de promoção à saúde, ou seja, de cuidado, desde o dia a dia. É como se fosse assim, propor para a pessoa, eu faço essa proposta para você agora, né? Como você pode ser o sujeito, como você pode assumir, né, a responsabilidade e o poder para desenvolver saúde, para se autocurar dos seus males e das situações de saúde do dia a dia. Então, o
médico de família, eu diria que ele tem um papel muito importante nessa troca mais próxima, né, da pessoa e das famílias, nesse acompanhamento de saúde. Então, não é aquele médico que a pessoa vai uma vez com uma queixa específica, é um médico que busca conhecer, né, e acompanhar, para que a pessoa assuma a responsabilidade e o potencial de autocura. Falei bastante aqui sobre o papel de médico de família, porque é a minha primeira formação enquanto médica, mas para além disso, então, eu durante a faculdade, eu tinha uma tendência a ir para a área de psiquiatria, daí o meu grande interesse dos assuntos da ordem da mente, né, do nosso pensar e do nosso sentir e das emoções, mas como o nosso modelo de psiquiatria é um modelo muito centrado em medicamento, é muito neurobiológico, foi algo com que eu não me identifiquei e eu acabei decidindo, não, vou ser médica, atender pessoas, e a partir daí eu vou descobrir qual é esse nicho de atuação, qual é essa especialização que me chama. E após me formar, então, eu acabei descobrindo a medicina antroposófica. Então, a antroposofia, para quem não conhece, é o estudo, né, do conhecimento do homem, em que a gente procura relacionar o ser humano aos outros reinos da natureza, o reino mineral, o reino vegetal, que é o das plantas medicinais, que nós temos vários corpos, não só esse corpo físico aqui, de carne e osso, né, mas nós temos um corpo que é um corpo sutil, um corpo etérico, um corpo energético, que eu vou explicar mais ou menos assim. Quando uma pessoa ela se corta e ela cicatriza, então o que faz com que o corpo ele tenha essa mensagem, esse conhecimento de que ele precisa voltar para aquela forma original, né? Então existe com certeza um saber, existe com certeza uma energia vital, algo que alimenta esse físico. Então isso seria esse corpo energético, esse corpo sutil. E aí então o corpo das emoções. E segundo a antroposofia, a medicina antroposófica, um corpo superior, que seria esse espiritual. Não no sentido de espírito, algo que não está encarnado, mas no sentido de aquele propósito que o ser, quando ele encarna, daí a antroposofia acredita que a gente passa por várias experiências, né? Por várias vidas. Então, ele se propõe a vir e, inclusive, desenvolver certas manifestações de saúde, que a gente pode chamar de doença, ou certos desequilíbrios, no sentido de aprender algo. E aí a gente pode citar alguns livros, alguns autores, né, como um título que eu posso trazer, que é A Doença como Caminho. Tem mais gente aqui assistindo, ó. Olá! A minha mãe e a minha irmã. Ah, que lindas! Temos mais uma participante aí, Fátima, bem-vinda. Seja bem-vinda. Tudo de bom. Ótimo, eu adoro. A antroposofia trabalha com os medicamentos da chamada marca Veleda, com W, que são medicamentos que a gente pode caracterizar como caros. Eu vou dar um exemplo, um antigripal, um Infludo, um Infludorum, eles custam aí talvez uma faixa etária de R$60. E eu, como médica comunitária, na época que atendia a comunidades carentes, inclusive eu me fiz essa pergunta, é essa medicina viável para o grande público? Porque eu entendo que como profissionais da saúde, como médica, a gente deve buscar algo que esteja ao alcance das pessoas. Eu entendo a cura como algo que está ao acesso de. Vocês vão ver que mais para frente eu vou falar sobre o óleo essencial de limão. Limão é uma fruta que muitos de nós temos no nosso quintal. E o óleo essencial é nada mais do que, sabe aquela gotinha que quando a gente espreme a casca ele salta? Aquilo é o óleo essencial. Então, esse óleo essencial ele é extremamente curativo e as pessoas têm ele no seu quintal e poucos sabem disso. Então, a saúde é algo que está ao nosso alcance. A gente precisa buscar conhecimento para saber reconhecer isso em primeiro lugar e saber como utilizar de uma forma consciente e segura. Ok? Estamos juntas? Estão me acompanhando? Então eu vou contar para vocês como que eu descobri os óleos essenciais. Eu tinha primeiro essa pergunta viva na minha mente. Então, é essa medicina antroposófica, no caso, que era o que eu estudava, a medicina que está ao alcance de todos. E eu comecei a enxergar, nas comunidades que eu trabalhava, que as pessoas, em geral, elas tinham pequenas receitas de saúde. Como a própria Tanise citou, um chá para dor de barriga, por exemplo,
Então as pessoas citavam, como sempre eu busquei essa escuta das pessoas. Então, quanto a esse problema, quanto a essa dor de barriga, vamos dizer, o que você entende sobre isso? Ou que cuidado você já está tendo sobre isso? As pessoas começavam a me contar. Eu estou tomando um chá de funcho, eu estou tomando um chá de camomila, certo? Então, as pessoas elas já trazem essas receitinhas de saúde de família, né? Esse saber tradicional. E aí, o que eu comecei a ponderar? Então, eu preciso me inteirar disso e orientar as pessoas sobre como usar corretamente. Então, vem a pergunta, será que um chá de camomila cura uma dor de barriga, um quadro de diarreia, uma má digestão? Né? Então, assim, sim, qual que é a propriedade da camomila? Ela ajuda a liberar os chamados gases intestinais. Ela diminui essa tensão que existe no intestino, né? Então tem essa ação de liberando os gases, realmente trazer um alívio da dor, da compressão abdominal, né? Mas existe uma forma de se usar. É um chá que, por ser uma flor, ele é feito em infusão, a gente não ferve, a gente joga água quente sobre as flores. É indicado que qualquer chá sobre infusão a gente deixe sempre coberta a xícara e abafe por pelo menos 10 minutos para um aproveitamento maior desse princípio ativo, que é o que leva a essa liberação dos gases. E existe um tempo de uso, que no caso do chá, deverá ser um tempo aí, em média, no mínimo de uma semana, às vezes 15 dias. Então, é algo que requer autocuidado. A pessoa vai preparar o chá, ela vai tomar uma xícara 3 vezes ao dia, ou seja, tem a forma de se fazer, tem a dose, também tem, eventualmente, as contraindicações. Se a pessoa ela tem a pressão muito baixa, por exemplo, a camomila, ela vai tender a baixar mais a pressão. Então, a pessoa vai melhorar da dor de barriga, mas vai ficar mole, né? Vai ficar com uma sensação de que ela está sem energia. E, às vezes, tem a ver com essa correlação aí que a pessoa não sabia que existia. Camomila ajuda na digestão, mas baixa a pressão. E vejam, o óleo essencial, uma gota de óleo essencial equivale a 20 xícaras do chá daquela mesma determinada planta, em média. Ou seja, o que com chá a gente trataria aí em uma semana, 2 semanas, em até um mês, às vezes, para determinada questão de saúde, com óleo essencial a gente pode tratar em 1 dia a 3 dias, dependendo da circunstância. Ou seja, ele é muito poderoso. E se é poderoso, a gente tem que ter cuidado, porque tudo aquilo que cura também pode intoxicar. Como que eu descobri os óleos essenciais? Quando eu tive o meu primeiro filho, que agora quinta-feira está fazendo 14 anos, ou seja, 14 anos atrás, eu desenvolvi um quadro que é chamado de hipotireoidismo, que é um distúrbio dessa glândula que fica na nossa região aqui do pescoço. Conhecem? É considerada uma glândula mestra. Por quê? Porque ela coordena desde a frequência dos nossos batimentos cardíacos até o próprio funcionamento do intestino e da digestão, que era o que eu estava falando. Outra coisa que é muito comum, e assim, o problema da tireoide, a doença da tireoide, a mais comum é a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação dessa glândula, que interfere na produção desses hormônios. O que são hormônios? Esses mensageiros químicos que vão conectar todo o nosso sistema orgânico. Eles vão levar a mensagem do que o corpo deve ou não fazer. Ou seja, como eu falei antes, acelerar a batida do coração. Se a pessoa ela precisa reagir a uma situação de fuga ou de luta, acelera o coração, para ela ter uma resposta, uma oxigenação dos tecidos mais rápida, né? Até o nosso estado de humor à nossa disposição. Então, é muito comum, como eu disse, é mais frequente em mulheres, é muito comum a gente atender mulheres que se queixam de quadro depressivo, então falta de ânimo, cansaço, muitas vezes perda de cabelo, fraqueza das unhas, e elas atribuem isso, às vezes, a um quadro depressivo, e a glândula tireoide é quem está com deficiência da produção desses hormônios, desses neurotransmissores. E eu tive isso. Porém, no meu quadro, meu hipotireoidismo, que é essa baixa, né, hipo é de menos dos hormônios, eu manifestei ao contrário. Vejam como a doença ela é individual, ela não é o que está no livro, ela não é o que está descrito. A melhor pessoa para falar sobre a doença não é o médico, é a própria pessoa, é quem está vivendo o problema.
Ela é que sabe o que ela está sentindo e como ela está sentindo. Nós somos seres individuais. Embora a nossa base constitucional é a mesma, carbono, hidrogênio, oxigênio, a forma como isso se liga, isso se compõe, já desde a nossa ancestralidade, o nosso DNA, o que a gente recebe de papai e de mamãe, é totalmente individual. Irmãos gêmeos, eles têm uma individualidade biológica. Então, nós temos que tratar o indivíduo. A gente facilita esse autocuidar-se, a gente oferece recursos, mas quem é mestre de si, quem se autocura é a própria pessoa, bem orientada e bem informada. E eu desenvolvi esse problema e eu tinha manifestações de então, ansiedade, agitação, tontura. Como eu, como médica, já sabia daquele meu momento como mãe, e naquele momento eu estava vivendo uma crise vital. Vejam, como o estresse, ele é um grande agente gatilho das manifestações de saúde das doenças. Todos nós sabemos disso. Eu, naquele momento, estava vivendo um processo de separação. E aí, nisso, eu manifestei algo que eu tinha uma hereditariedade, tanto de mãe quanto de avó. Vejam, uma tiroidite manifesta em mãe, manifesta em avó. E o que a medicina alopática ela propõe? Reponha o hormônio que está faltando de fora para dentro. Porém, eu pensei o seguinte. Aí, claro, eu fui fazer os exames de laboratório, ou seja, você quer se tratar com medicina natural? Joia! Mas conheça o que você tem. Você precisa ter um diagnóstico. Intuição é importante? Claro que é. Mas se você tem profissionais da saúde que estudaram para isso, que tem esse conhecimento mais específico, esmiuçado, por que não contar com ele? Então, busque um profissional que possa orientar você em fazer os exames quando necessário e alguém com quem você possa conversar e discutir sobre a sua opção terapêutica, como você quer se tratar. E eu fiz isso. E eu descobri, então, que o meu TSH, que é esse hormônio da tireoide, cujo valor normal é por volta de 5, ele tem 10, ou seja, o dobro, muito descompensado. Porém, eu fiz o exame de imagem da minha glândula, ela estava preservada. Eu pensei assim, se eu receber esse hormônio de fora para dentro, o corpo é inteligente. Existe uma coisa chamada homeostase, que é o equilíbrio interno do corpo, e o feedback, ou seja, o corpo precisa aquilo que está sendo requisitado. Então, se eu tomar esse hormônio, meu corpo vai parar de produzir. Porque a minha tireoide, ela estava funcional, ela não tinha um nódulo, ela não tinha um problema maior que impedisse a função dela. Ela tinha um desequilíbrio que vinha do resto do nosso eixo endócrino. Então eu pensei, eu preciso de uma outra solução que volte a dar informação para a minha tireoide voltar a assumir o seu posto de comando. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, gente. Pessoal, quem tiver perguntinha também, tá? Pode ir trazendo aí, vamos deixar tudo anotado. Não, eu me interesso muito, atualmente, por essa parte da medicina natural, para realmente eliminar ao máximo a medicação alopática. Entendi. Eu vejo assim, que a gente precisa entender como cada coisa funciona e qual é o momento, né, de cada situação. Eu acredito de fato que se a gente trabalhar em promoção à saúde e autocuidado, a gente pode chegar lá, tendo a responsabilidade de saber quando que o medicamento alopático ele é importante e cumpre o seu papel. Vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa é hipertensa, ela tem um problema cardíaco, que são situações que se ela descuidar ou se ela não conseguir tratar adequadamente, manter certos controles com uma medicina mais natural, ela vai sim partir para complicações, e às vezes complicações invisíveis, como é o caso da hipertensão. A pessoa é hipertensa, ela não faz um bom controle. Ela eventualmente pode tomar um chá de camomila, de capim-cidreira, que ajudam a controlar a pressão, ok. Mas se ela realmente não tiver esses parâmetros mantidos, ela vai tender a desenvolver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que é a fraqueza da musculatura do coração, ela vai tender a desenvolver um problema renal, entende? Então, assim, para a pessoa fazer a opção, ela tem que conhecer os possíveis desfechos dessa opção. Então, fica só o meu alerta para alguns mitos aqui, tá? Um é isso, assim, de que a pessoa optou por um olhar da medicina natural, ela vai substituir todos os alopáticos. Não é bem assim. Isso precisa ser feito de forma consciente e acompanhada.
Segunda coisa, tudo que é natural só faz bem. Se não resolver e não curar, pelo menos mal não faz. Não é assim que acontece, isso é um mito. Tudo que é natural, como eu falei, pode tratar, como pode intoxicar. Não, eu quero só comentar para você o que ocorreu comigo. Foi diagnosticada, né, com epilepsia do lobo temporal, que é um tipo de epilepsia refratária. O neurologista me propôs cirurgia e eu fui contra a cirurgia. Eu, então, botei na minha cabeça que eu iria encontrar uma solução para resolver isso sem cirurgia. E o que eu fiz? Eu passei, paralelamente à medicação alopata, a usar, inicialmente, florais. Eu fui a um terapeuta holístico que o chefe lá me indicou, e eu percebi o quê? Com o transcorrer do tempo, as minhas crises foram reduzindo a intensidade. Então, eu resolvi fazer cursos de florais. E aí, eu mesma passei a manipular os florais para mim. Eu aprendi várias técnicas de energização do corpo. E passei a aplicar diariamente a chuveirada hidromagnética. Então, com a prática da chuveirada hidromagnética e os florais, o que aconteceu? Eu passei um ano sem ter a crise, eu só tinha o que eles chamam de aura epiléptica. Então, depois de um ano, o próprio neurologista começou a reduzir a minha medicação. Porque eu tomava 3 primidona 250, 3 Tiletal 600, Frísio 20, Valium 10, né? Então, ele foi retirando aos poucos. Então, a medicação já foi reduzida mais de 90%. E eu tenho que escrever o livro. Então, eu já comecei a escrever o livro. Eu já fiz alguns capítulos do livro de superação da epilepsia. Olha só que bacana. Fátima, eu vou te usar aqui como uma metáfora da temática que a gente está trazendo hoje, tá bem? Olha que bacana o que a gente lê do seu relato, né? Então, uma pessoa que através do quadro de manifestação de doença buscou o seu papel de curadora, né, uma consciência sobre o seu processo de adoecimento e sobre possibilidades de autocura, caminhou essa busca e hoje está trazendo, além de trazer essa luz para si, está buscando compartilhar essa luz e acender essa luz para outras pessoas. Muito legal. Então, eu ia contar um pouquinho então da minha história com os óleos essenciais, Fátima. Você falou dos florais, as pessoas têm muito essa pergunta, né? Foi a da Tanise. Óleo essencial tem a ver com chá? As pessoas também me perguntam qual é a relação de óleo essencial com floral, a semelhança, a diferença. Como que uma médica, né, com uma formação alopática, venho de uma faculdade federal, Universidade Federal de Pelotas, né? Dentro de uma formação padrão, encontra os óleos essenciais e passa a trabalhar com eles. Então, eu estava contando que foi autobiográfico, né? Então, eu já tinha várias questões desde a faculdade, né, do tipo, como chegamos aqui para estudar no primeiro ano de medicina a anatomia, cadáveres, pedaços de pessoas mortas, e a gente se propõe a tratar a saúde. Era uma pergunta que eu tinha, parecia um contrassenso desde o início. Bom, uma alma inquieta, né? Alguém já com perguntas vivas. Então, quando a gente tem as perguntas vivas, a gente está aberto para o aprender. Isso é muito importante. Em qualquer área da vida e área da saúde é assim. E aí, então eu fui passando por esse processo que eu já contei para vocês, quando eu me formei, me tornei mãe, apresentei esse hipotireoidismo, descobri que apenas me tratar repondo hormônio, se eu fizesse isso, muito provavelmente a minha glândula não ia mais produzir. Então, conheci um terapeuta, vale agradecer aqui, né, a figura do Alessandro Luiz Freire, que foi quem me apresentou os óleos essenciais há 14 anos, e ele me falou: Juliana, eu tenho formação em óleos essenciais de plantas, e a gente sabe que tem alguns óleos essenciais que, associados, conjugados,
para uso interno, que é algo que poucas pessoas conhecem, né, sobre o uso interno dos óleos essenciais, é um assunto também polêmico e delicado no Brasil. Mas se você usar, são plantas seguras, óleos seguros, você tem a possibilidade de equilibrar a sua tireoide. Você topa experimentar? E eu falei, bem, eu vou estudar isso, né? Então, eu fui ler sobre esses óleos essenciais, que é o óleo essencial de cenoura botões, o óleo essencial de gerânio, o óleo essencial de niauli e o óleo essencial de rosa, tá? Esses foram 4 óleos que eu utilizei. E eu considerei, pelo que eu pesquisei, óleos seguros e eu fiz realmente esse teste. E em 15 dias, o meu hormônio da tireoide, oi mocinha linda, que estava em 10, ele caiu para 5, abaixo de 5, 4, 2 e pouco, e normalizou. E eu não precisei nunca fazer a reposição com hormônio sintético, tendo cuidado de repetir os exames laboratoriais, tendo cuidado de acompanhar também com colegas especialistas. Então, assim, para as pessoas entenderem, a tireoidite de Hashimoto, que é a inflamação da glândula, que leva à descompensação dos hormônios, ela é uma doença autoimune. Então, são anticorpos que a pessoa produz contra ela mesma, no caso, contra a própria glândula. Então, esses anticorpos, que a gente mede, é um exame laboratorial chamado OLA, chamado anti-TPO, eu tenho eles sensibilizados. Então, eles têm uma certa alteração. Porque daí, se a gente for falar de doença autoimune, vamos falar de muitos fatores. A Tanise citou aí a alimentação. Hoje em dia, a nossa alimentação ela é muito intoxicante, né? Por uma série de fatores. Os agrotóxicos, os transgênicos, a nossa saúde intestinal, que é por onde a gente absorve os nutrientes, e é onde a gente vai também receber esses ligantes que vão ativar os nossos hormônios, e neurotransmissores e mensageiros químicos. Essa membrana intestinal ela está muito alterada, então isso altera todo o nosso metabolismo. Então, normalizar esse anti-TPO, esse meu anti-TPO, ou o seu, que tem uma doença autoimune da tireoide, já implica em muitas outras questões e mudança de hábitos e estilo de vida. E alimentação é um dos grandes desafios. Então, esse meu anti-TPO está alterado, eu sempre tenho que estar manejando para ele normalizar, mas eu não tive mais manifestações clínicas de descompensação da tireoide, meu TSH e T4 livres normalizaram. Aí eu pensei, o que é isso? Eu vou estudar isso. Não é parecido com você, Fátima, mas imagina eu, profissional da área da saúde médica, né? Tendo essa vivência. E eu fui fazer o curso do professor Fabian Laszlo, que hoje criou o IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Aromatologia, que é um instituto, é um professor que trabalha também com esse uso interno dos óleos essenciais. Porque a gente tem na história da aromaterapia 2 grandes escolas, que é a escola francesa e a escola inglesa. A que popularizou o uso dos óleos essenciais, que é a inglesa, ela trabalha mais com os externos dos óleos, né? Através de terapias de toque, da massagem, da inalação, da cosmética, enquanto a escola francesa, representada em alguns médicos, né, Dr. Jean Vonnet, ela traz historicamente essa visão mais realmente da saúde em situações mais graves. Então, o estudo dos óleos essenciais para a saúde, lá nos primórdios, por Gaté Fossé, que foi um bioquímico, depois esse médico, Jean Vonnet, teve a ver com o fato de que eles estavam vivendo uma situação ali de guerra, né? Naquela época, ali em meados da Segunda Guerra Mundial, e eles começaram a não ter mais possibilidade de estoque de anti-infecciosos para tratar os soldados feridos de guerra. E esse médico, então, se interessou por essa pesquisa que existia do uso dos óleos essenciais para a cura de infecções. E ele começou a tratar, né, esses soldados, e ele próprio, na época, era, né, médico de guerra, e começou a ter resultados impressionantes. Então, a gente vem aí com uma história que conta um pouco, né, sobre o estudo dos óleos essenciais na visão médica, na visão de situações de saúde, desde situações mais leves, como uma queimadura, né, a pessoa poder utilizar um óleo essencial externamente e evitar a formação de bolhas, ativar a cicatrização,
até uma infecção, por exemplo, de vias aéreas superiores, um quadro de uma amidalite, uma infecção da garganta. Os óleos essenciais vêm com um potencial de cura. Eu poderia falar? Pode falar, sim. Eu fiz o curso de óleos essenciais com o André Ferraz. Certo, conheço, psicólogo. E atualmente eu uso praticamente assim na minha rotina o lavanda francesa, o limão siciliano e o titri. E o titri são realmente os 3 que eu mais utilizo. Sim, que são considerados óleos bem coringas, né, Fátima? Então, a lavanda francesa é um óleo que ele tem uma ação sedativa, calmante, é considerado um óleo, assim, chefe na aromaterapia, porque a lavanda é considerado um grande bálsamo, né? Para vocês entenderem, quando a gente fala de planta, existe uma coisa chamada assinatura da planta, que é o que a gente lê da planta no ambiente em que ela está inserida. Então, a lavanda, ela cresce em grandes altitudes, onde o ar é rarefeito. É um ambiente inóspito. O solo, normalmente, é um solo sofrido. E essa planta, ela consegue ter essa resistência, digamos, essa resiliência, essa capacidade de sobreviver em grandes altitudes, onde ela planta, normalmente, ela tem um grande horizonte. Então, eu vou trazer aqui um estudo que é um estudo que eu faço, um trabalho que eu faço. Aliás, o Alexandre ele me apresentou como especialista em medicina energética. E eu brinquei com ele que eu sou especialista em estratégia da saúde da família, mas sim, a gente pode falar em energia. O que é energia? A energia é a matéria em grande velocidade. Ou a matéria é a energia em baixa velocidade, na densidade, né? Então, vamos falar de energia. Qual que é essa energia da lavanda, da planta lavanda? Vamos pensar. Ju, só para registrar a lavanda, quais são os 4, hein, que ela falou? Falou de lavanda, limão siciliano. Titri, que é a melaleuca alternifolia, que é um grande anti-infeccioso, né? É um grande antisséptico, é um óleo usado para limpeza, para asepsia do ar. A camomila romana. E camomila romana, foi esse o 4, Fátima? Camomila romana e lavanda. Eu tinha dito, né? Mas a camomila romana. Ela, inclusive, ela é indicada para quem tem epilepsia. Exato. Na verdade, óleo essencial, esse termo óleo essencial, primeiro eu vou desmistificar que óleo não é gordura, não é ácido graxo, tá? E segundo que essencial, por quê? Porque essencial vem de a essência da planta, a alma da planta. É onde a planta, como eu falei, tem a maior concentração do seu princípio curativo. Agora, a Fátima trouxe para a gente um exemplar de 4 óleos, que eu poderia chamar de óleos coringas. Eles são usados para inúmeras situações de saúde do cotidiano, digamos assim. Que a gente aprendendo a usar bem é como se fosse uma farmacinha natural, que a gente vai poder acionar para situações muito frequentes. Entendi. Inclusive combinados? Combinados. E os óleos essenciais, eles têm uma questão peculiar que é muito interessante, que as vias de utilização, as formas de utilização são inúmeras. A gente pode usar na pele com um óleo carreador, com óleo vegetal para massagem. A gente pode trazer aquelas medicinas tradicionais do vovô e da vovó e fazer uma vaporização ela com água fervente e pingar, por exemplo, 2 gotinhas de óleo essencial de titri e fazer uma cabaninha assim com uma toalha e fazer uma inalação para abertura das vias respiratórias. E o óleo de titri é excelente para sinusite, excelente para quadro gripal. Olha que interessante, ele é um óleo que ele tem propriedades antibióticas, ou seja, para bactéria, antiviral para vírus e antifúngica. Isso na alopatia a gente não tem um medicamento industrializado alopático que ele haja nessas 3 frentes. E mais ainda eu vou dizer, expectorante. Então olha que legal. Ele vai pegar tanto uma sinusite congestiva, que ainda não tem um caráter tão bacteriano, uma sinusite que tem muco, mas o muco é claro, né? Sinusite é aquela afecção que tem muitas vezes tosse, dor e compressão nos seios da face, ela pode ter dor de cabeça. E a gente tem ossos aqui nessa região da face que eles são aerados, e aqui o muco fica acumulado. No início do quadro, o catarro ele pode ser clarinho e fininho. Esse é o momento que normalmente a causa é um vírus, é um quadro gripal, mas ela pode evoluir desse vírus para um quadro bacteriano. Então as bactérias oportunistas, elas colonizam
né, esse muco, e a gente passa a ter um quadro mais intenso, mais grave, com esse catarro mais grosso e mais escuro. As pessoas às vezes relatam até um mau cheiro, assim, que elas têm um mau cheiro, né? E aí, normalmente na alopatia, a indicação já é o uso de antibiótico. Mas a gente consegue muitas vezes com o uso de TRI inalatório, né? E em alguns casos até via oral, mas aí eu ressalto, bem acompanhado por um profissional da área da saúde, porque lembra que eu falei que uma gota são 20 xícaras do chá? Por exemplo, ele pode ser hepatotóxico, ele pode comprometer o fígado, que é um órgão vital, que é o que metaboliza, né? Metaboliza o remédio, metaboliza o óleo essencial. Então, a gente tem que saber como usar. Tem que saber a concentração, tem que saber contraindicações, tá? Eu acabei falando super aqui do Titri, mas agora, Fátima, se você também me permite, Tanise, Alexandre, eu estou um pouco assim de olho no horário, porque assim, sou apaixonada pelo tema, né? Amo o que eu faço, o que eu trabalho, são aí quase 20 anos, né, de trabalho na área da saúde, 14 com óleos essenciais, eu teria muito que partilhar. O tempo é negociado, né? Quer dizer, então, se as pessoas estão animadas e o assunto está indo bem tá e legal para todo mundo, a gente vai embora, vai dar tua disponibilidade. Vamos felizes. Felicidade é saúde. Então, assim, vamos na alegria. Eu sinto que a gente, enquanto seres materiais, lidando com a nossa matéria, com os nossos instintos, enquanto seres biológicos, nós temos sede, nós temos fome, nós temos necessidade de sobrevivência, mas nós também, como seres humanos, nós temos uma característica muito importante que nos diferencia, né, biologicamente dos outros animais, que é o arbítrio, é a consciência, é a capacidade da escolha, né, é uma consciência ativa. A gente pode questionar, então a gente tem um comportamento enquanto espécie, mas a gente, enquanto indivíduo, tem um propósito de vida que ele é individual. Então, qual é a minha marca, qual é a minha assinatura, para que eu vim, o que eu vim realizar? Isso me serve ou isso não me serve? O que me cura? Dessa receitinha que o médico me falou, isso faz sentido para mim? Isso realmente toca e trata a minha dor? Isso trata agora, me dá um alívio imediato? Ou isso é um alívio que não é só para mim? É um alívio que trata a própria vida, como eu coloquei. Se eu escolho usar um medicamento que é um medicamento sustentável, que ele está dentro de um ciclo, de uma agricultura familiar, digamos assim, né? Que ele não vai contaminar o nosso meio ambiente, então eu estou escolhendo me curar e curar o próprio ambiente que eu vivo e honrar, e vejam que é no feminino, a Mãe Terra. Não é à toa que quando a gente fala de terra no feminino. Posso ser uma luz para mim mesma? Posso, né, Fátima? Claro, sem dúvida. Tanise, como ser uma luz que nunca se extingue? Daniele, bem-vinda. Você tem alguma pergunta, alguma questão dentro do que você já está acompanhando, que você gostaria que fosse respondida? Não, eu me interesso por tudo isso aí. Eu sou formada em agronomia, análise de sistemas, mas como vocês, eu também tive uma história de pesquisa por causa de uns problemas de saúde, que tinha enxaqueca, tinha diversos problemas e comecei a estudar, mudei a minha alimentação, a minha mãe sofreu 7 anos de câncer, comecei a estudar sobre câncer porque eu achei que seria importante. Eu segui o conselho do Dr. Lair, que é melhor prevenir do que remediar. E daí comecei a tomar uma água corrigida, que forma um campo quântico unificado. Depois da mudança da alimentação, a minha saúde começou a ficar cada vez melhor. E compartilho todos os benefícios que eu tive com as minhas mudanças, com o que eu uso. Eu também estou fazendo especialização hoje em terapia vibracional quântica. E cada vez mais me interessando e me apaixonando mais por isso. Eu revendo também produtos de terapia quântica e estou muito interessada já faz algum tempo aprender mais sobre os óleos essenciais. É Physioquantic que você trabalha? Physioquantic, eu revendo também
aparelhos da nova ciência. Então, e você está começando a aprender sobre óleos essenciais, é isso? Confirma? Na verdade, eu li muito pouco. Eu sei que são maravilhosos, pelo que eu já li, são maravilhosos, excelentes. Mas eu estou, assim, aprendendo tudo praticamente, porque pelo que eu conheço ainda é muito pouco. Deu para eu saber que eu tenho que aprender mais e que são importantes para a nossa saúde. Assim, eu tive mais de uma etapa de uso, tá? De óleos, de composição de óleos essenciais, né? Sinergia, o que é uma sinergia? Quando o produto final daquilo que a gente associa, ele tem um efeito maior do que a soma dos resultados individuais. Ou seja, uma planta, ela ativa o poder de cura da outra. Uhum. Eu cheguei tem uma sinergia, né? Um fator sinergia aí, né? Isso, e nesse meu caso foi mais de uma etapa, tá? Eu falei daqueles primeiros 15 dias, né? Que já regularizaram as minhas taxas, né? Mas não foi só isso, assim. Eu mudei essa composição depois. Ah, entendi. É importante falar que não foi continuado, porque, assim, dentro da visão da alopatia, o uso do hormônio é um uso diário continuado, e não foi o caso. Mas eu não entendi. Chegar numa regra assim, particular, hipotireoidismo, esses 4 são bons. Tá. Alguma coisa do tipo, assim, tem uma espécie de uma... Eu vou fazer um adendo, tá? A gente está falando aqui de medicina natural, de uma medicina que tem um olhar sistêmico para os vários corpos, né? Quando a gente trata o indivíduo, a gente não pode falar de regra. É diferente de uma alopatia, por exemplo, que a gente diz assim, medicamento para febre, um antitérmico, entende? A pessoa vai usar uma dipirona, ela vai usar um paracetamol, ela vai usar um ibuprofeno. Quais são os antitérmicos com os quais a alopatia trabalha? Medicina natural é uma gama enorme. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o curso do Fabian, que é o meu professor, né? Que foi um dos meus professores, um dos pioneiros, eles falam em cerca de 400 óleos essenciais. Mas, assim, o que a gente pode falar são parâmetros. Então, eu posso dar um parâmetro do que, né, uma ideia, né, uma referência do que eu utilizei. E aí eu tinha citado os óleos, então, para hipotireoidismo, né? Cenoura botões, que é um grande equilibrador hormonal, ele pode ser usado também para TPM. Desculpe, gente, não é botões, é semente cenoura. Troquei aqui as bolas, é semente. Então, porque assim, o óleo essencial ele pode ser extraído de várias partes da planta, da raiz, do caule, da folha, né, das sementes. Então, diferente parte da planta, diferente princípio ativo. Certo. Então, nesse caso da cenoura, se usa cenoura sementes, tá? Que ele é um grande equilibrador hormonal. O próprio suco de cenoura é um equilibrador hormonal, entende? Cenoura crua, a gente bate na centrífuga, é excelente para a saúde da mulher. Para o aparelho, né, reprodutivo feminino, para as gônadas, para o sistema hormonal feminino. E as pessoas não sabem, é uma raiz, é um mineral. Então ele traz também propriedades na questão energética, que era o que a gente estava falando, emocional, aterradoras, de sensação de segurança, tá? Óleo de rosas, né, que é um óleo, é um dos mais caros, na verdade, a aromaterapia, a gente já está falando de uma faixa de valor bem mais alta. Nesse caso era o diluído, né, a 10%, não um óleo puro, em óleo de coco, que era um óleo que, na época, Aromalândia, hoje Laszlo, né, comercializava. Por que a minha utilização dos óleos da Laszlo? Porque é uma empresa que trabalha com a raça química da planta, então vai ter o nome da planta que a gente está usando, o nome científico, a raça química. Eu vou dar um exemplo. A raça química é assim, dependendo de onde a planta ela nasceu, ou de qual era o solo, qual era a latitude, quais eram as condições de água, né, de ar. Então, a concentração de princípio ativo vai ser diferente. Por exemplo, tudo está no rótulo. A empresa se preocupa em... Essa empresa, ela traz essa informação. Nem todas trazem. Qual que é a empresa? É a Laszlo. L-A-S-Z-L-O. Ah, Laszlo. Tá. Isso, tá? Então eles têm, não é a única de qualidade, nós temos várias empresas de qualidade, né, no Brasil. Terra Flor é uma delas,
Laszlo, a Harmony, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, a fitoterápica. Então, assim, eu vou chegar lá nesse slide que fala isso. Só para fechar Fale. esse ponto, você falou da cenoura sementes, falou do óleo de rosas, né? Falei, também falo do gerânio aqui, tá? Que é uma outra flor. Então, rosa e gerânio flor. Cenoura, no caso, semente, né? É. E o outro que eu citei, que eu usei em determinado contexto, foi o Niauli. Qual? O Niauli é uma Niauli, que é um óleo essencial um pouco mais raro, tá? Ele é considerado um ativador, né, dos princípios ativos destes outros óleos essenciais, certo? Chegou mais uma pessoa também agora, a Claire. Claire, você que está chegando, bem-vinda. Obrigada. Vocês me ouvem? Sim. Sim. É a Clair. Clair. A nossa pergunta, né? Posso ser uma luz para mim mesma? Como ser, então, essa luz que não se extingue? A nossa temática é o autocuidado com os óleos essenciais de plantas medicinais, tá? Então, eu trago uma fala do Bert Hellinger, que é o criador das chamadas constelações sistêmicas familiares. Já ouviram falar? Já. Eu comecei aqui a minha fala, né, do webinário comentando, como médica de família que eu sou, nós somos seres relacionais. Então, as nossas manifestações de saúde, elas têm a ver com os nossos relacionamentos e, fundamentalmente, muito com essa nossa primeira célula do social, que é a família, ok? Então, o Bert Hellinger, que é o criador dessas chamadas constelações sistêmicas familiares, que é nada mais do que um sistema para a gente entender algumas leis que ele chama como lei do pertencimento, né? A lei do amor, do dar e do receber, e outras. Ele diz o seguinte: quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem familiar. O autor é Almir Narras, né? Eu coloquei o link aí para quem se interessa por constelação sistêmica familiar, www.olharsistêmico.com.br. O grande desafio que eu considero um grande desafio da mulher, nós como cuidadoras, né, naturais, o Yin, né, a polaridade Yin tem essa função, né, da recepção, né, como nos autocuidarmos e especificamente com óleos essenciais. Aqui, para quem não conhece, eu trouxe a fotinho, né, do vidro, né, onde vem os óleos essenciais. Então, normalmente esse vidro de cor escura, porque eles reagem com a luz. Então, vejam, até a seleção da marca que a gente escolhe comprar, esse vidro é um vidro claro ou é um vidro escuro? Então, se é uma marca que vende óleo essencial em vidro transparente, a gente já fica atento, porque está fugindo a um conhecimento técnico de preservação desses óleos, como eles reagem com a luz. Idealmente são vidros escuros, marronzinhos ou esverdeados ou azuis, certo? A Harmony, fitoterápica, a própria do Terra, que tem trazido muita repercussão, né, que é uma empresa americana que chegou no Brasil, e aí tem sido alvo de muita discussão, porque eles conseguiram autorizar pela Anvisa o uso de óleos essenciais como flavorizantes, ou seja, para dar gosto dos alimentos. Aprovaram também pelo Ministério da Agricultura, coisa que nenhuma outra empresa brasileira tinha conseguido. Eles têm sido alvo de muita discussão, porque eles se autodenominam como a empresa que tem o óleo de maior grau de pureza do mundo, enfim. Brevemente falando, porque é o que está popularizando o uso dos óleos essenciais. As pessoas estão fazendo um comércio, né, em rede, né, e estão divulgando. E eu vejo aspectos positivos e negativos. Positivo no sentido que as pessoas estão realmente percebendo, né, o poder de cura dos óleos essenciais. Por exemplo, quando se inala uma gota de óleo essencial de menta, quanto isso pode sanar de forma rápida uma dor de cabeça, ou abrir a respiração, né? Mas um cuidado que a gente tem que ter primeiro é de valorizar as nossas empresas brasileiras, que já trabalham com seriedade ética, né? Com esses óleos, e como a própria Tatiane, que estava conosco, acho que agora ela saiu, ela citou mais cedo, ter critérios de uso. Então, o que diferencia algo que intoxica e algo que cura é a dose, a frequência, o tempo de uso, a indicação, certo? Elevar a frequência vibracional. Então, esse óleo essencial, a gente pode dizer que ele atua nesses vários corpos, né, no nosso corpo físico, no nosso corpo da vitalidade, né? Estou falando aí à luz da antroposofia.
e nesse nosso vibracional, nessa nossa frequência vibracional. Então, eles são extratos de plantas, né, que a planta produz através de glândulas ou bolsas, justamente para a sua sobrevivência. Então, para se adaptar a um ambiente que muitas vezes é inóspito. Então, para se defender de parasitas, para, por exemplo, se a planta é de uma região alagadiça, ela conseguir crescer mais rápido, né? Para atrair polinizadores e conseguir dispersar as suas sementes. Então, o óleo essencial faz parte desse metabolismo da planta para a sobrevivência, e assim como na planta ele traz essas funções, como anti-infeccioso, antiparasitário, é uma função que a gente chama de hormônio-like, né, hormone-like, semelhante ao hormônio que leva ao crescimento, como anti-inflamatório, né, para dores. Essa ação ela vai ser similar para o ser humano. Eu tenho uma fala que também foi gravada para o primeiro Conaroma, que é uma grande plataforma de estudo, né, sobre os óleos essenciais. Hoje existe o Conaroma Day, que assim, 24 horas de palestras e informações online sobre óleos essenciais. Eu estou procurando também dar umas dicas para vocês de como estudar óleos essenciais, tá? Com veracidade, boas fontes. O Conaroma... Para quem estiver acessando o grupo nosso lá, tem bastante material já também sobre óleos essenciais já. Legal. Então, no Conaroma, eu falei no primeiro Conaroma, né, quando o Conaroma surgiu, a minha palestra foi a de abertura, e eu falei sobre o óleo essencial de limão. Por quê? Porque o óleo essencial de limão, ele é, como eu tinha falado antes, um coringa, um carro-chefe da aromaterapia. Por várias questões. Ele tem uma molécula chamada limoneno, que é o chamado solvente orgânico. Ajuda a dissolver cálculo de vesícula, cálculo renal. Ele melhora a circulação sanguínea, melhora a oxigenação dos tecidos. Ele é super importante para a saúde cardiovascular, né? Para o nosso coração, porque ele ajuda a tratar o chamado colesterol alto, né? O desequilíbrio do colesterol no organismo, que é a dislipidemia. Enfim, então, e também na parte assim, energética e emocional, ele é um óleo ansiolítico, ele é muito usado para ansiedade de leve a moderada, por exemplo, e também trabalha a concentração, a limpeza do ambiente, a asepsia do ar e a concentração. Vamos supor que eu hoje, como palestrante aqui, né, como facilitadora do webinar, estivesse super nervosa. Uma dica seria num ambiente pequeno, numa sala pequena, né, de dimensões menores, usar, por exemplo, um aromatizador de parede. A gente tem os aromatizadores de porcelana, né, que são ligados na tomada. Coloca água e difunde esse óleo essencial. E ele, como que ele vai agir? Ele volatiza no ar, então o óleo essencial, ele tem essas moléculas voláteis que dispersam no ar, e elas chegam pelas narinas, no nosso nervo olfatório, que vai mandar essa mensagem química e ativar uma região do cérebro, que a Fátima comentou antes, né? Que é do hipocampo, hipotálamo e amígdala, que é a região mais antiga do nosso cérebro, que ela é involuntária. E o que significa isso? Que quando eu sinto um cheiro, isso já me traz uma memória e uma sensação que independe da minha vontade. Ou seja, se eu cheiro o cheirinho do limão, isso pode me trazer uma memória de infância. Se era num local agradável, por exemplo, se eu tinha um pé de limão que eu gostava de subir, e era uma memória, né? Eu evoco uma memória feliz da minha infância, isso normalmente vai me trazer uma sensação de relaxamento e alegria. Na verdade, existem as generalidades, né? Eu falei que não tem uma receita de bolo, mas genericamente os óleos cítricos, que eles são obtidos pela compressão, né? A frio, a apreensão a frio da casca da fruta. Os óleos cítricos, eles trazem sensação de leveza e de relaxamento para a maior parte das pessoas. Então, por isso, essa escolha do limão. O líbano já é uma resina, tá? É um óleo essencial que eu posso chamar assim de um preço, de um custo um pouco maior. É uma resina, toda resina ela tem a função na perfumaria de ser um fixador. Então, ali na minha sinergia, que é uma sinergia para passar na região dos punhos, né? Ajuda a fixar esse efeito do cheiro, que vai ter atuação na psique, a gente usar uma resina. Tá? E além disso, o próprio olíbano ele tem inúmeras propriedades curativas. Ele é um óleo usado para meditação. Ele é um óleo que ele tem uma propriedade de regular
a ativação dos nossos hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, né? Sendo que nosso hemisfério esquerdo está mais ligado à nossa polaridade Yang, que a gente fala, né, na medicina tradicional chinesa, que é essa polaridade da ação, do fazer, né? E o hemisfério direito, que é essa polaridade mais yin, a polaridade da recepção, do feminino, do acolhimento, da introspecção. Então, o Olíbano é dito que ele facilita os estados de relaxamento e meditação, e ele é um grande óleo de centramento. O sândalo, gente, saiu errado aqui no slide, tá? O sândalo, em princípio, eu posso falar dele, mas eu tirei ele da minha sinergia. O sândalo eu tinha considerado na sinergia, porque ele também é um óleo equilibrador, é um óleo muito conhecido no Oriente, certo? É uma árvore, né? A árvore de sândalo. E ele é, a metáfora do sândalo, ela é chamada assim, a árvore que perfuma, o machado que a corta. Então, ele é usado, assim, na parte energética, na parte, na temática do óleo, digamos assim, cada óleo e cada planta a gente fala que tem um tema. Como óleo para trabalhar questões emocionais relacionadas ao perdão, por exemplo. Também é um óleo fixador, que ele ajuda a fixar o perfume das outras plantas, dos outros óleos essenciais. A bergamota, que é um grande óleo para depressão, antidepressivo, um aroma alegre, também é cítrico, na parte química também é rico em limoneno, como o limão, mas qual que é a diferença, né, entre um cítrico, quando escolher um limão, quando escolher uma laranja? A laranja é considerado um aroma mais alegre, mais ligado à infância, assim, que a gente usa para pessoas que são muito sérias, que têm a questão do autoperfeccionismo muito acirrado. Então, ele ajuda a trazer essa sensação de espontaneidade. E a bergamota é muito usada para quadros de depressão, porque, além de ser para depressão, é um equilibrador do humor. Ele trata também estados de muita euforia, quando a pessoa está muito excitada, muito agitada, até uma agitação psicomotora. Um outro óleo também aqui, que é o Litsea cubeba, ou o Leichen. Me conta que eu acho que eu abri os slides antigos para vocês. Isso que aconteceu aqui, esse erro. Esse Meixeng é chinês, então? Então, é uma planta que ela é originalmente da China, né? E é considerado um relaxante, né? Também é bem importante. Sim. E é um perfume que, assim, a maioria das mulheres sente como muito suave e muito agradável. Tá? Também é considerado um ansiolítico. Ele lembra um pouco o cheiro dos capins, né? Capim-limão, mas mais suave. Algumas pessoas sentem o capim, né, como mais enjoativo, e a Litsea já é, para a maioria das pessoas, um cheiro mais suave. Eu tenho uma dúvida para perguntar. Fala. Você falou já em colocar nos pulsos, né? Você usou o fixador e tal, ele tem essa possibilidade de você usar no pulso. Ou na face, né? Enfim, contato com a pele. Tem a inalação. E quais as outras formas de Então, utilização? olha, vou começar assim, pelo uso externo, né? O uso externo pode ser usado tópico, né? Em um óleo sempre diluído, porque o óleo, o óleo essencial, por ser muito concentrado, ele pode levar a alergia e reações. Como eu falei, exemplifiquei aqui o limão e a bergamota. São óleos que eles são ricos em uma propriedade que reage com a luz, tá? As furanocuraminas. Então, elas têm uma ação de fototoxicidade, que pode gerar irritação. Então, a gente tem que usar eles bem diluídos, e nesse caso desses óleos, quando não está exposto ao sol. Então, esse uso tópico na pele, em alguns pontos, que seriam pontos, por exemplo, que se usa para acupuntura, a gente pode usar numa massagem no corpo todo, a gente pode usar no aromatizador externo de parede ou no pessoal de colar, então que é nada mais do que um colar com um recipiente, onde a gente vai colocar um algodãozinho, por exemplo, e pingar o óleo essencial ali. A gente pode usar, como eu falei, numa vaporização, numa tigela com água, inalar esse vapor. A gente pode usar num lencinho e fazer inalação próxima ao nariz para desobstruir uma via aérea. Existem formulações em roll-on, que já vem pronto para passar nos punhos, né? Que mais? A gente pode fazer banhos com óleos essenciais, fazer uma diluição em banheiro e fazer uma imersão, certo?
a gente pode usar tópico em várias partes do corpo, na região de couro cabeludo, por exemplo. Tem casos clínicos, experiências de tratamento para crianças com autismo ou hiperatividade, né? A própria epilepsia que a Fátima comentou, né? Então, essa agitação psicomotora usando em região do couro cabeludo, porque é uma área muito vascularizada, então região de axila, região de couro cabeludo, tem uma grande circulação sanguínea, a gente pode usar ali diretamente. Como ingestão então, e parte de nutrientes, não, né? Misturado com alimentos. Sim, inclusive os óleos essenciais são muito usados na indústria, né? Tanto como conservantes, por eles terem propriedades assim de conservar o alimento, de impedir, né, a oxidação, quanto para dar gosto, melhorar a palatabilidade, inclusive se usa em ração de animais, né? Para isso, para conservar e para melhorar o sabor, na indústria de alimentos, e assim, e os óleos essenciais, eles estão no nosso dia a dia, só que às vezes a gente não reconhece. Então, pasta de dente, que é feita com óleo essencial de menta, né? Vários produtos da indústria alimentícia, inclusive na parte assim de doces, né? Que se usa o óleo essencial para saborizar. A cosmética, certamente, né? Cosmética de forma bem diversificada. A gente pode fazer um creme com óleos essenciais, a gente pode usar os hidrolatos, que é o resultado quando se destila o óleo essencial, aquela água que sobrou da destilação, né? O melhor seria eu ter imagem para mostrar para vocês o que é um destilador, mas vocês podem procurar isso. Essa água da destilação, que é nada mais do que um óleo essencial bem sutilizado, né? Ela pode ser usada, por exemplo, no autocuidado da mulher, do dia a dia, quando a mulher acorda. E dependendo do resultado que eu queira, se é um dia que eu estou desanimada, eu estou cansada, eu preciso de um óleo tônico que me levante o ânimo, eu vou usar um gerânio. Ou se é um dia que eu estou muito agitada, eu preciso acalmar, eu preciso entrar num estado de mais tranquilidade, então usar uma lavanda. Então, conforme a propriedade que eu quero, eu vou fazer a escolha desse óleo essencial. Mas a diversidade de uso realmente é bem grande. Ok, obrigado. E me fala uma coisa, esse que você está falando para usar de manhã para mulher, ele tira aquelas bolsas indesejáveis que a gente vai ficando depois quase na beira dos 50? Sim, a gente tem muitos óleos que ajudam nessa questão. Assim, os óleos em geral que fazem essa drenagem de fluidos, como é que essa drenagem se dá? Eles ativam o funcionamento do nosso sistema circulatório, tanto da circulação sanguínea quanto da linfática. O que é a circulação linfática? É aquela que elimina as toxicidades do organismo, né? Então, que é o que faz reter esse líquido, né? Que pode ser essas bolsinhas, né? Na região dos olhos. Então, os óleos que podem ser usados para isso, né? Então, a gente pode usar alguns cítricos, com esse cuidado de não ficar com resíduo no rosto e ir para o sol. Então, o próprio óleo essencial aí de limão, né? Seria uma opção, tá? Para a pele do rosto, óleos assim que são calmantes, que ajudam até na regeneração da pele. A gente fala na citofilaxia, que é a formação de células novas, né? A gente tem alguns óleos bem especiais, o próprio gerânio que eu falei, a palma rosa, tá? São óleos, a própria lavanda, são óleos que têm essa propriedade, né? De acalmar a pele, melhorar o aspecto da pele. Aqui seriam os 2 vídeos que eu escolhi para vocês, mas quem quiser eu posso depois dar o link, né? Trazendo essa questão, né, do feminino, hoje em dia está em voga essa expressão do sagrado feminino, né? Vamos falar assim, é muito fácil falar sobre sagrado. Somos sagradas no sentido de que a vida, ela vem e ela nasce através de nós. Mais do que uma expressão batida, isso traz a lembrança do quanto nós mulheres precisamos sair do senso comum e buscar esse sagrado no nosso dia a dia, essa capacidade de autocura, né? Uma então, das redes que mais cresce hoje em dia, com esse negócio da gente falar em empoderamento e redes e tudo mais, são as redes de mulheres, as redes de autocuidados e as redes de mulher para mulher, que sem querer evocar o chavão, né? Mas é isso, essa questão aí do feminino, né? A gente tem um exemplo disso, né? Para além do Alexandre aqui, que hoje é o nosso bendito fruto, entre mulheres, né? As interessadas aqui mulheres, né? Que querem aprender provavelmente para si e também para poder utilizar com os seus próximos, né? Levar esse conhecimento adiante.
Não é, Clair? Tô vendo que você tá com um bebezinho aí. Existe aromaterapia para bebês também, viu? Tem literatura sobre isso. Tem muitos títulos interessantes. Sobre títulos de aromaterapia, existe uma professora de aromaterapia, né? Que é a Maíra Correia Castro, que é uma grande tradutora, inclusive de títulos internacionais. E ela é da Casa MEI, de Curitiba. E ela tem também Casa MEI, M-A-Y. Tá? E ela tem um grupo no Facebook de alunos que é muito ativo, traz muita informação interessante. A própria Laszlo, que eu citei, eles têm uma editora de livros de aromaterapia com títulos interessantíssimos, de excelente qualidade. Qual que é o nome da editora? Laszlo, que é a mesma empresa, né, que trabalha com óleos essenciais e produtos à base de óleos essenciais. L-A-Z-S-L-O. Então, cuidar de si, integrar o cuidar e ser cuidada, exercitar o equilíbrio entre o dar e receber, perceber-se, receber-se. Uma sugestão de pesquisa também que eu trago aqui é a Abraroma, tá? Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia. Então, quem compõe essa associação hoje são os profissionais mais antigos, né, de aromaterapia aí do Brasil, e eles têm inclusive um vídeo que explica como é que funciona a absorção dos óleos essenciais, tá, pelo corpo. É importante a gente saber o que a gente cheira e o que a gente coloca na pele vai para a corrente sanguínea. Isso aí vai para todo o nosso sistema corporal. Daí a importância da gente saber o que a gente usa no cabelo, o óleo essencial que a gente cheira, porque isso vai ter um efeito sistêmico. Então, o que são os óleos essenciais e como que eles podem facilitar esse cuidar de si, essa autopercepção? Então, o óleo essencial, como eu havia falado, é um composto aromático que evapora, que é volátil, extraído de planta, por processos de compressão, destilação, uso de solventes, encontrados em glândulas secretoras das plantas, que podem estar nas folhas, nas flores, nos talos, nas cascas e nas raízes. Existe uma grande diversidade de óleos essenciais, então eles vão ter custos diferentes. Dependendo da região da planta que eles forem extraídos, a gente precisa de uma quantidade muito grande. Por que o óleo de rosa é tão caro? O óleo de rosa verdadeiro, a gente precisa de 1 tonelada de pétalas de rosa para extrair aí uma quantidade pequena de óleo essencial. Se o processo de extração ele é trabalhoso, ele acaba sendo mais caro, o valor vai ser 1. Enquanto, por exemplo, um óleo essencial de limão, que é extraído da casca de limão, que é só um processo de prensagem e um rendimento bem maior, ele vai ter um preço menor, certo? Então, se vocês chegarem diante de uma empresa que fala no rótulo óleo essencial e todos os óleos têm o mesmo preço, não é, tá errado, tá? A outra coisa é a diferença entre essência e óleo essencial. Essência, normalmente, é algo que foi produzido em laboratório e é sintetizado. Simula um cheiro, que é um cheiro da natureza, que é um óleo essencial puro, mas não é. Óleo essencial, ele é 100% natural, tá? E ele vai ter centenas de compostos químicos. Ele não tem um composto só. Ele tem inúmeros. Esses óleos, geralmente, é por destilação? Então, é o que eu escrevi ali, ó. Destilação, com uso de solventes ou não, né? Processo de compressão. Existem várias formas de destilação. A vapor, né? Destilação com vaporização de água. A destilação por CO2, né? Que é um gás. Existem mais de um tipo de processo de destilação. E como eu falei antes, quando é da casca do fruto, pela prensagem. Ok? Quando é o tipo de método tem a ver com a parte da flor, da planta que... Exatamente. Dependendo da parte da planta, né? Por exemplo, eu não tenho como fazer uma compressão de uma pétala. Eu vou destruir essa matéria-prima, né? Então, por isso que as flores antigamente se fazia processo de enfleuragem, que é colocar a planta numa gordura, e aí essa gordura, ela recebia esse princípio ativo, né? Por muitos dias, assim, de infusão, e depois isso era separado, tá?
Essa questão de métodos de extração é uma questão mais específica, mas que normalmente os cursos, os livros, os materiais, né, de aromaterapia científica, eles trazem, é interessante ter imagem para entender bem como é que funciona, foge um pouco ao que eu trouxe para vocês, ok? Ok. A ação terapêutica é muito diversa, como eu falei antes, propriedade anti-infecciosa, anti-inflamatória, sedativa, estimulante, cicatrizante, regeneradora da pele, tá? São realmente digestiva, inúmeras propriedades que a gente poderia citar. Eles afetam o cérebro, né, essa área emocional, o sistema límbico, hipotalâmico, e evocam memórias remotas. Então, uma coisa que traz aquela questão que você perguntou, Alexandre. Por exemplo, os 4 óleos que eu utilizei para tireoide. Assim, ó, como o cheiro é uma coisa muito subjetiva, e quando a gente usa um óleo essencial vai emitir cheiro, eles precisam ser agradáveis ao olfato. Então, se uma mulher vai tratar um problema de tireoide, ela escolhe usar um óleo essencial que para ela é repulsivo, esse óleo não vai funcionar, entende? Entendi. Então, quando a gente fala de cheiro, é algo muito subjetivo. Por isso que precisa ser analisado e individualizado. Estou falando só da questão gostei ou não gostei, o cérebro assimilou como algo que relaxa ou que traz tensão, mas existiriam outras peculiaridades aí para se falar, né? Entendi. Eles não são gorduras, tá? O que não é óleo essencial? Não é gordura. Eles têm o nome de óleo por causa da viscosidade, certo? E eles não são inofensivos, tá? Isso que se fala é uma bobagem, que tudo que é natural só faz bem, não é verdade. Acho que isso já está claro, né? Cuidados na utilização. Então, checar a confiabilidade da fonte dessa empresa, né? É uma empresa que está há quanto tempo no mercado? Hoje em dia existe o Google para a gente checar, né, as falas aí do consumidor. Olha o rótulo, vê se tem que ter um nome científico da planta. Planta tem muito nome popular que confunde, certo? Então, por exemplo, uma mesma planta como o alecrim, existe o quimiotipo 1, que ele é estimulante, e existe o quimiotipo 3, que ele tem uma ação mais de relaxamento, que inclusive ajuda a controlar e diminuir os batimentos cardíacos. A mesma planta, uma estimula e a outra tem uma ação mais sedativa, depende do quimiotipo. Dependendo da planta que é usada, uma canela, existe o óleo essencial das folhas, existe o óleo essencial da casca, ele vai ter propriedades diferentes, o óleo da casca é mais concentrado, por ser mais concentrado é mais irritativo, enquanto o das folhas é mais suave, certo? Assim, conhecimento, vamos buscar conhecimento, vamos estudar o que a gente vai usar. Quais as contraindicações, qual a faixa etária de uso, qual a via de uso, cuidados, possíveis efeitos indesejados, pode ter interação com o medicamento? A pessoa usa um medicamento alopático, né? Vamos supor, para pressão alta. A pessoa está usando um antihipertensivo. Ela vai começar a inalar o óleo essencial, vamos dar um exemplo, né? De um deles que ajuda a controlar a pressão, de capim-limão. Claro que se ela cheirar um dia, num ambiente aberto, ok, isso vai ter uma concentração muito pequena, né? Mas se ela usar num ambiente fechado, um número de gotas alto, vamos supor que ela coloque 20 gotas num aromatizador. E se ela cheirar isso todos os dias, né, ela coloca na cozinha, uma cozinha pequena, enquanto ela está ali fazendo o almoço da família, vai afetar a pressão sim. E aí ela pode ter um efeito de queda da pressão e talvez ela tenha que diminuir o antihipertensivo que ela está usando, entende? Então, assim, esse jogo, ele precisa ser conhecido. Daí a importância de ter um terapeuta, um profissional da saúde junto, ok? Então, a medicina natural, lembrar assim, ó, que a própria medicina natural, ela não é totalmente inofensiva. Porque as pessoas também fazem comércio. Não é só a indústria farmacêutica que faz comércio. Então, tem que tomar cuidado com essas propagandas do tipo, é bom para tudo, faz bem para todo mundo. Tá? Eu estou frisando nisso, talvez esteja sendo um pouco chata, mas porque é algo de vital importância. Né? A gente tem que entender o produto que a gente utiliza como algo que está sendo comercializado e procurar não entrar nas armadilhas do comércio que é não ético, ok? Juliana, vamos lá, diga.
Coincidentemente, eu tô vindo de um curso de medicina tradicional chinesa. E lá eles falam em misturar o aroma no óleo de gergelim. Você tem essa prática? Como é que... Sim. É assim, ó, o óleo carreador, que é o veículo, né? A escolha dele também é muito importante, porque ele também tem propriedades terapêuticas, certo? Sim. Então, assim, a escolha desse óleo, ela, de novo, ela precisa ser individualizada. O óleo de gergelim é uma opção? É uma opção. É um óleo que geralmente ele tem propriedades mais quentes, né? Ele esquenta. Então, tem momentos que a gente vai usar um óleo que esquenta e tem momentos que a gente vai usar um óleo neutro ou um óleo que esfria. Por exemplo, um babaçu, né? Um óleo de coco, babaçu é considerado um óleo neutro. Até um óleo que eu optei por botar nessa energia por essa questão, né? Porque a gente vai ter a visão da medicina tradicional chinesa, vai ter a visão da medicina ayurvédica, pelos doshas, né? Que são os tipos de composição de cada pessoa, se é vata, se é pita, se é kapha. E dependendo da pessoa, né? Do tipo em que ela se enquadrar, a indicação vai ser diferente, entende? Então, a gente tem momento para usar um óleo de girassol, tem momento para usar um óleo de babaçu, tem momento que a gente vai optar por usar um gel, não vai optar por usar um óleo, né? Então, depende da finalidade do indivíduo, para que a gente quer, ok? Tá, ok. É um óleo, gergelim é um óleo bem interessante para a gente usar em articulações, por exemplo, quando a gente quer esquentar essa articulação, né? Um problema inflamatório crônico, uma rigidez articular, certo? Ele seria, por exemplo, um óleo interessante. Lá eles estavam falando muito sobre infertilidade feminina, né? E aí misturar esse óleo nas outras essências para o efeito. Ok. Eu vou ser um pouco chata e vou te corrigir, tá? Só lembrar da gente falar o termo que é óleo essencial. Quando a gente fala em essência, a gente abre para outros produtos que não são óleo essencial, que são os produtos sintéticos, ok? Ok, obrigada.